paz do Senhor Jesus, todos os irmãos, sou o pastor Júlio César e eu queria somente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar falando com os irmãos. Eu vim trazer aqui algo que eu não posso ficar calado, Deus mandou fazer isso, então eu tenho que fazer, né? Eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo, nossos vídeos, nosso trabalho está muito intenso, almas e almas sendo salvas, libertas desse mundo, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que se torna amigo do mundo, esse mesmo automaticamente se torna inimigo de Deus. Então os irmãos entendem que é um vídeo que eu queria deixar com os irmãos entenderem, ouvir e também ver até o final, porque tem muitas pessoas que não conhecem essa denominação, tem pessoas que não sabem como essa denominação começou, e também pessoas que só ouviu falar, e também pessoas que são de lá. Irmãos, eu sou hoje protagonista de uma nova história. Venho agora, através desse vídeo, relatar sobre a igreja pentecostal Deus é Amor. Pois bem, uma igreja que foi fundada em 1962 pelo falecido e também grande homem de Deus, pastor, missionário Davi Miranda. Irmãos, a Igreja Deus Amor ela veio crescendo de uma forma muito santa na terra. Na época, assim quando veio crescendo a Igreja Assembleia de Deus, quando o Daniel Berg, o Narvindo veio ao Brasil com a revelação de Deus a Belém do Pará, ali Deus instituiu a Daniel Berg uma doutrina, uma santidade do corpo. Muitas pessoas veem a doutrina como se fosse somente alma e espírito. Não, a doutrina também tem a doutrina do corpo. Paulo mesmo ele fala a doutrina do corpo, né? E Daniel Berg, na vinda, veio Deus primeiramente preocupado com os crentes de Belém do Pará com a doutrina do corpo. Foi quando fundou a Assembleia de Deus do Belém, com uma doutrina muito severa, rígida, para que ninguém venha se perder no mundo e para que ninguém venha se contaminar com o mundo na vaidade, na sensualidade e na hipocrisia também. E passou ali 50 e poucos anos, mais ou menos 56 anos, ali, missionário Davi Miranda também aprendeu com a Assembleia de Deus, ele aprendeu a doutrina lá dentro, e ali fundou, ali em 1962, a Igreja Pentecostal Deus Amor. Essa igreja ela veio fazer uma diferença muito grande na terra, no entanto, a minha preocupação é essa. Essa igreja ela não foi fundada pelo missionário, essa igreja ela foi fundada pelo Espírito Santo. Então é uma igreja onde eu particularmente fui dessa igreja, os dons que eu tenho, Deus, eu conheci a Jesus lá, eu me aproximei de Deus naquela igreja, na época, eu vi muitas coisas sobrenaturais, coisas tremendas. Qualquer dia desses vamos fazer esses vídeos para mostrar para os irmãos o tanto testemunho que eu tenho. Né? O dia que Jesus ligou no meu celular, que muitos de vocês podem dar risada agora, mas eu vou contar essa história. Eu vi muitas coisas tremendo, eu vi a voz de Deus, eu vi coisas lindas e maravilhosas dentro daquela igreja. Hoje não é um motivo de alegria fazer esse vídeo, é um motivo de tristeza, porque eu tive uma revelação de Deus e tive que passar isso para os irmãos, né, da tristeza que a igreja vive. Bom, a missionário Davi Miranda, ele errou sim em algumas partes, porque todo mundo erra, quando a Bíblia diz, né, que o homem ele tem que ser prudente como a serpente, e teve um tempo que o RI da igreja não permitia a mulher alisar cabelo, e na época Davi Miranda ele começou a permitir que a sua filha Débora Miranda, ela alisou o cabelo, ela ficou um pouco mais vaidosa, e aquilo fez milhares e milhares de pessoas se desviarem. Irmãos, eu creio que a Débora Miranda não sabe que ela foi também instrumento de perdição, de dúvida na cabeça de muitas mulheres. Então a doutrina começou ali a escandalizar um pouco, e ali continuou a obra foi continuada, né? Davi Miranda pregando, ganhando almas, aleijados sendo curados, câncer, pessoas sendo ressuscitadas, e Deus foi abençoando, colocando na voz da libertação. Hoje em toda a Europa, continente asiático, todos conhecem o programa Voz da Libertação. A igreja começou um pouco a desvendar. Foi na época que eu fui dirigente da Igreja Deus Amor que Deus começou a dar os dons sobre o inferno. Aí por que Deus me deu essa graça de pessoas e ao inferno voltarem? E por quê? Porque a doutrina estava sendo esquecida. Aí Jesus falou com o Filho, através de você, vou trazer avivamento para a doutrina novamente, para não se apagar.
Então começou muitas pessoas, o Brasil inteiro, a perguntar onde é a igreja do pastor Júlio em Campinas. Então eu era dirigente da sede lá no Ipauçurama, no Jardim Ipauçurama, que o diácono Dinei era o meu sucursal. Então ali começou uma retaliação muito grande. Por quê? Porque nunca ninguém tinha visto isso. Fui chamado para a sede mundial, aonde eu ia ter um encontro com o missionário Davi Miranda, mas ele não estava. Encontrei o Roberto Marena, esse homem por si só me colocou num banco e começou a me indagar sobre as coisas que Deus estava fazendo lá, que como pessoas têm arrebatado, e na verdade eu levei documentos provando isso, e as irmãs escreverem punho em mão do que viram no inferno e o que viram sobre a doutrina do Senhor. Viu mulheres lá que pintava a unha, fazia coisas no cabelo, salto alto, aquela coisa tudo queimando no inferno. Começou ali uma perseguição sobre a minha vida. Foi aonde Deus falou assim, ó, não basta, é hora de você agora sair e fazer agora a obra. A Igreja de Deus Amor, ela passou um projeto muito difícil. Por quê? Porque os religiosos de Deus Amor estavam como se fossem os religiosos da Igreja Congregação Cristã, que hoje não tem mais isso na Congregação Cristã, creio eu que não existe mais. Mas antigamente, nessa época, só os crentes da Congregação Cristã iam para o céu. Eles viam uma mulher de calça, condenava. Então, a Igreja de Deus Amor viveu isso. Eles eram muito santos ao ponto de condenar os outros. Então isso não estava agradando a Deus, porque estavam sendo religiosos, como os fariseus, mas sem amor ao próximo. Então, misericórdia, a irmã está com calça, já não cumprimentava a irmã com a paz do Senhor Jesus. Então, o próprio Jesus disse, né, que se não cumprimentar o seu irmão, que não tem a paz, qual a diferença vai fazer? Cumprimentar aqueles que estão em pé? Tem que cumprimentar os que estão caídos também. Foi Jesus que disse isso. Então começou essa luta, né? E a igreja foi perdendo o domínio, o espaço. Infelizmente, acabou acautelando a morte do missionário Davi Miranda. E essa morte do missionário Davi Miranda não foi para a edificação da igreja, não. Para a edificação dele próprio, porque ele foi salvo. A igreja foi tomada por uma diretoria insana. Uma diretoria que não tem estrutura, que não oram 10 horas, 20 horas como o missionário Davi Miranda. Não oram, não tem vida de oração. E Jesus está preocupado com a igreja, e agora vem trazer a revelação de Deus, né, nesse vídeo. Deus está preocupado, o Espírito Santo está chorando muito. Por quê? Porque a Igreja de Deus Amor está tendo muito escândalo. Temos agora o último feito, Davi Filho caiu num pecado, e quem somos nós para julgar, na verdade, Davi Filho? Né? Ele é um homem de Deus, ainda vejo o trabalhar de Deus na vida dele, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, e em todas elas Deus vai sustentar esse justo, porque ele sabe que pode contar com aquele homem. Prazer carnal, se não vigiar e orar, acontece, todo mundo é carne. Então, aconteceu que a igreja começou a desvanecer, a igreja começou a entender que estamos totalmente agora confusos, ou segue aí, ou deixa de canto. As jovens das sedes, né, não só na sede mundial, como nas sedes sucursais, as jovens pararam, né, de guardar a doutrina do cabelo, pararam de guardar a doutrina da saia. Antigamente, quando a Igreja de Deus Amor cresceu, a saia era até o pé. Depois o diabo na terra, dentro da Igreja Assembleia de Deus também, começou a cortar a saia das irmãs. Hoje, a irmã põe até 2 dedos do joelho, e quando senta, a saia vai até no meio da perna, e o pregador não sabe nem como pregar a palavra de Deus ali, vendo aquela situação. Se ele for carnal, ele vai ficar ali maravilhado, né? Mas se ele for espiritual, ele vai chamar e vai colocar a doutrina. Mas hoje em dia é difícil. O pregador ama ver esse tipo de prostituição na casa de Deus, infelizmente. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses dias. A Igreja Deus e Amor está vivendo como a Assembleia de Deus viveu. A Assembleia de Deus veio com toda a doutrina de Daniel Berg na vida. Mas aí foi ofuscada porque Satanás entrou dentro da igreja, levou os nossos pastores para a política, aí levou os membros, pastores que às vezes faziam um cursinho numa sede, já era pastor. Então a Igreja de Deus e Amor começou a fazer esse tipo de coisa. O que aconteceu? Para ser pastor na Deus e Amor, até um certo tempo, era muita oração para ser levantado como dirigente. E todo mundo queria, todas as pessoas queriam ser dirigentes, obreiros, tesoureiros, todos queriam, conselheiros de jovens, todos queriam, então oravam muito. E a igreja sempre nunca fechou, então sempre orava das 7 e tinha aquela campanha de oração até Deus levantar um dirigente. Pois bem, o que aconteceu? A diretoria ficou preocupada em crescer a igreja e esqueceu da santidade da igreja. Então, eles começaram, vamos abrir a Igreja de Deus e Amor, vamos abrir. Qualquer borracharia, vocês hoje vê, qualquer esquina, cantinho de 5 cadeiras tem uma Igreja de Deus e Amor. Isso foi erro da diretoria. Por quê? Porque para levantar dirigentes ali, não precisava mais orar. Viu um irmão, um obreiro, tem como você dirigir aquela igreja? E o irmão despreparado
levantava o ministério e já era pastor da igreja. Então começou o quê? Os despreparados ensinar ovelhas coisas que não convêm a Deus, que não tinha intimidade com Deus e estava diante de um altar, uma responsabilidade muito grande, levando uma placa chamada Igreja Pentecostal Deus é Amor. Então os dirigentes já não levantavam mais dirigente, não orava mais. Saiu um dirigente aqui, pode ver que as igrejas Deus é Amor não trocam direto dirigente. Por quê? Porque muitos despreparo, muita falta de ética diante do Senhor Jesus. E Deus estava preocupado com isso e me avisava muito sobre isso. E eu ia falar, eu era rebatido, eu era escrachado. Pois bem, até o ponto de eu sair, e hoje estou fazendo esse vídeo, né, sobre o que está acontecendo na atualidade na Igreja Deus é Amor. Vocês que são membros dessa igreja, vocês que não são, vocês estão vendo agora através deste vídeo um pouquinho do que o diabo faz numa igreja. Hoje, Satanás está tomando a Igreja Deus é Amor com garras de fúria. Muitas pessoas que são religiosas falam, a Igreja Deus é Amor é a única que é santa. Nada disso, irmão. Não tem mais santidade como tinha. E nós estamos vendo aí a Sede Mundial, por exemplo, teve a última cantata de Natal dentro de uma igreja, telão. Eu vi que eles colocou telão na onde era santo, o púlpito santo, colocou telas, por essas televisões. Televisão na RI era condenado, qualquer aparelho eletrônico, qualquer aparelho celular, na época era condenável. A Igreja de Amor jamais permitiu isso. E hoje está sendo uma bagunça enorme, dentro lá da Sede Mundial tendo telões e tal, aquela coisa toda. E essa diretoria que veio aí foi a que o missionário Davi Miranda fez, até tem um vídeo no YouTube ele dizendo que se essa diretoria vier sem preparação, né? Ele até fala, se liberar o divórcio, a televisão, é uma igreja fracassada como as outras. E realmente já liberou, né, muitas coisas e está acontecendo. A Igreja Deus é Amor já quer ser uma igreja contemporânea, ela quer ser uma igreja como se fosse a igreja mais conhecida hoje, uma igreja light, e está acontecendo muitas coisas, né? Seus filhos não têm estrutura para levar, a sua esposa que ficou como diretora não está tendo estrutura, não está sendo sábia, e Deus quer cobrar isso deles e vai cobrar mais ainda. Deus está preocupado com a igreja dele. A Igreja do Amor não é do homem, é de Deus, ele que fundou, ele está preocupado. Eu vim como porta-voz de Deus para dizer vocês, orarem para esses irmãos que estão lá na diretoria, orarem para Deus dar entendimento a eles, mas Deus está furioso, irado com a Igreja Deus Amor. Por quê? Porque estão escandalizadas na terra, aquela igreja tão santa que Deus fez através do joelho de Davi Miranda. Então, a igreja está totalmente fora do contexto. Os jovens da Igreja Deus Amor não é mais aqueles jovens doutrinados, aquelas irmãs de cabelo grande que oravam, o demônio caía dizendo assim, não está mais assim não. Hoje uns querendo aparecer mais que os outros, os jovens de hoje estão totalmente jogados, está totalmente destruído. O namoro, que era para durar 1 ano no RI, hoje 5 anos, namoram, ainda pregam na igreja, cantam. Então, o salto alto, o negócio está feio. E muitas igrejas do amor, não estou dizendo que é todas, mas muitas estão acontecendo isso. E a preocupação de Deus é essa. O que fizeram com a minha igreja? Deus está perguntando para vocês da diretoria da Igreja Deus Amor, o que vocês estão fazendo com a igreja de Deus? Embora que aquela senhorinha do voto, do livramento, aquela senhorinha fiel nos dias na oferta, está ofertando na igreja ainda. E o que vocês estão fazendo com o dinheiro das ofertas? Né? E o que vocês estão fazendo com o Ministério Pentecostal Deus Amor, que está caindo de membros. Membros e membros está saindo. Aí o membro sai, vê coisa errada, faz uma igreja como aconteceu com a Chama Divina, aconteceu com o pastor Nivaldo, e muitas igrejas que cresceram depois da Deus é Amor, vocês falam que é separação, que a pessoa está repartindo o ministério. Como vai ficar no ministério que está totalmente jogado? Jogado pelo homem, porque por Deus não esquece o ministério que levanta. Então vocês jogaram o ministério para a rua, assim jogaram ele para o mundo, e está acontecendo isso. Vocês vão pagar por isso. No último dia, viu? Eu queria dizer a vocês, filhos do missionário, diretoria que está aí, dizendo que são santarrão demais, vão colocar teologia agora na Deus é Amor, né? Eu queria falar para vocês, e os nossos senhores de idade, que guardou a doutrina todo esse tempo, foi de bobeira? Foi o quê? Eles guardou a doutrina para quê? Então quer dizer que agora são 2 nações, né? A nação de Isaac, a nação de Ismael, é isso? São 2 nações, as nações de Jacó e as nações de Esaú dentro de uma casa só? Então, os da promessa, os que não são? A senhorinha vai ter que ver a menininha toda pintada na casa de Deus, irmãos?
Cadê a doutrina da igreja? O que vocês estão fazendo com a doutrina do Senhor? Não é da igreja, é a doutrina de Deus. É a doutrina de Deus. Eu saí do ministério e estou doutrinado. Por quê? O Espírito Santo faz isso. Então, e ainda prego essa doutrina e morro por ela. Então eu sei o que eu estou falando. Então, os irmãos, tomem cuidado. Tomem muito cuidado do que vocês estão fazendo com a igreja de Deus e Amor. Os outros pastores também que se levantaram na Assembleia de Deus, vocês destruíram a Assembleia de Deus. Acabaram com a doutrina da Assembleia de Deus. E dizem ainda que tem doutrina. Onde que tem? Vocês, presidente, que eu estava vendo a eleição, que briga é a eleição para ser presidente da Assembleia de Deus. É uma briga, uma discussão horrível. Coisa horrível. Fariseus que estão sentados na cadeira de Moisés e que não respeitam as leis do Senhor. Então, eu sou falso profeta, né? Que quero ver a conservação da santidade, né? Pois bem, fariseus, um dia vocês não estão chegando. O meu Jesus vai vir tomado de poder e glória. E vamos ver quem não guardou a doutrina do corpo. Porque existe 3 doutrinas na Bíblia, do corpo, da alma e do espírito. E a do corpo vocês não pregam. Só pregam somente que Jesus falou para amar o próximo, para esquecer sair da aparência do mal, mas não esquece que dentro do corpo de vocês a maldade está pendurada. Fariseus, hipócritas, até onde vocês vão chegar? Até quando vocês vão destruir a casa de Deus? Até quando vocês vão pedir dinheiro para achar que está tudo bem, que Deus mandou falar que pediu 1.000, 2.000? Até quando isso? O tempo está se esgotando, irmãos. Pastores, obreiros que estão me vendo agora, se arrependam dos seus pecados, porque o dia de vocês virá. O dia do grande dia do Senhor e da ira do Senhor, que jogará milhões e milhões, bilhões de pessoas ao fogo eterno. Para onde irá a tua alma? O que adiantou bater no seu irmão da igreja no microfone em cima do altar? Se arrependam enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque o dia do Senhor virá. Irmãos. Sandai Chocomanagai. O Senhor virá com poder e grande glória. Meu Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Essa manhã, louva a Deus por isso. E aqui encerro, diante do Pai, diante do Filho e diante do Espírito Santo. Se converta, igreja. Pois a igreja foi fundada não pela mão do homem, mas sim pela mão de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos orar para esses homens fariseus, doutorados, mas que não têm compromisso e nem intimidade com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.